A próxima mesa é final de análise e passe. Então, temos aí o Vadson Damasceno, Sérgio Prestes, e o debatedor é o Douglas Salomão. Então, passo vocês, né, em primeiro lugar, ao Vadson, para iniciar a mesa. Então, vamos lá. Estão me ouvindo? Sim, muito bem. Tá. Bom, primeiro eu quero agradecer o convite dos organizadores para falar dessa jornada. O que me fez buscar leituras, né, novas leituras sobre esse tema, né? Então, eu vou apresentar um trabalho que é muito baseado nas leituras, não sei se vocês conhecem, coisa da internet, não sei, sai de cabeça para baixo, não invertido, não sei. Esse livro sobre final de análise e autorização do analista, que é uma coleção da Convergência, e de analistas lá de Buenos Aires e de Montevidéu. Tá? Então, o meu trabalho é basicamente sobre a leitura dos artigos que compõem esse livro. Então, vamos lá. Tem 15 minutos, né? Vocês veem aí a hora que Isso. o tempo, aí eu não sei quem é que vai controlar o tempo. Eu estou marcando, pode ficar tranquilo. Tá. E aí pode me interromper, que se eu não tiver terminado, que eu encerro. Bom, dessas leituras todas que eu fiz, né, eu vi um certo anseio assim, de explicar o incômodo, né, de Freud com ou sobre a análise interminável, que é sobre esse texto que eu vou falar, né, de Freud. Então, Freud, em Análise Terminável e Interminável, afirma que uma análise chega a seu fim a partir de duas condições. Primeiro, é que o paciente não sofra mais com seus sintomas, que tenha superado suas angústias e inibições. E que o analista, segundo, né, que o analista considere todo o material recalcado tenha se tornado consciente. Este ambicioso fim de análise é, para Freud, a possibilidade de alcançar a normalidade psíquica absoluta, conseguindo resolver cada um dos recalques do paciente e preencher todas as lacunas de sua memória. Na parte 7 do citado texto do Freud, ele atribui os progressos de uma análise, além de superar as resistências do paciente e a natureza do seu eu, à particularidade, à individualidade do psicanalista, que deve alcançar, a partir de uma análise didática, um grau considerável de normalidade e saúde mental. Freud acrescenta que, quanto a isso, qualifica o sujeito analisado para ser, por sua vez, um psicanalista. Lacan aí concorda com Freud, quando postula que o que produz uma análise é um psicanalista. Também recomenda que todo analista passe por uma nova análise, regularmente, em intervalos de cerca de 5 anos, que o Freud chama de reanálise, né? Não sei se vocês lembram. Assim, ele transforma a análise, tanto do analisando quanto do analista, em uma tarefa terminável, de uma tarefa terminável em uma tarefa interminável. Na última parte do texto, Freud coloca um teto, que é atingido em todas as análises. Esse teto é o rochedo da castração, ou seja, o desejo de pênis da mulher, ou a inveja do pênis, e o protesto masculino, que é a luta contra a atitude passiva diante de outro ponto. Em seguida, ele afirma, abre aspas, citando Freud, com o desejo de pênis e o protesto masculino, penetramos em todos os estratos psicológicos, chegamos à castração. E, portanto, nossas atividades chegaram ao fim.
Freud acrescenta ainda: isso provavelmente é verdade, uma vez que no campo psíquico passa para o terreno biológico, que realmente desempenha o papel do rochedo subjacente. O repúdio à feminilidade pode ser apenas um fato biológico, parte do grande enigma da sexualidade. No biológico, então, Freud encontra um limite. Dessa forma, ele nomeia o real lacaniano, o indizível, aquilo que o simbólico não pôde acessar. Freud, cuja pretensão de encontrar uma solução para todos os enigmas da neurose, o saber inconsciente, encontrou-se com o rochedo da castração, tornando a análise interminável. Nos perguntamos, então, onde Freud encontra a garantia para esse real impossível? Para o que não pode ser dito, para esse limite que não pode ser ultrapassado. Ele a encontra na normalidade psíquica do analista e na sua saúde mental. Na superioridade do analista para atuar como modelo e mestre para seu analisar. E é por isso a necessidade de uma análise interminável por parte do analista. O que Freud propõe é que não haja dissolução da transferência, que não haja queda da transferência. E o sujeito, a cada 5 anos, retorna à sua análise. O que Freud sustenta, então, é o lugar do pai. Lacan, ao contrário, coloca o analista em um lugar diferente do mestre, ou de um lugar de saber intimamente ligado ao pai. O limite do fim de uma análise que Lacan postula não é mais o rochedo da castração, mas a inexistência do grande outro, a inexistência de um lugar de garantia, de um lugar de certeza. Portanto, não há cura total. Algo de incurável permanece como resto na operação da análise. Não existe a saúde toda, nem a normalidade se alcança a partir de uma análise. É apenas um sujeito que emerge nessa passagem de analisante a analista. O que se produz em uma análise é um sujeito advertido de suas determinações, um sujeito que sabe da sua relação com a pulsão, que separa os ideais que habitam da pulsão que o comanda. Essa transformação, essa passagem de um sujeito que levou a análise até o fim, é o que Lacan se propõe a investigar no dispositivo do passe. Dispositivo que não constitui um sistema de graduação, mas que tenta pôr em funcionamento o que se passa no fim de uma análise. É verdade que podemos pensar isso como um dispositivo que falha. E, enquanto isso, ao meu ver, os analistas tentam transformar o dispositivo em um processo de graduação, legitimando, assim, o lugar que instala supostas hierarquias. O que o dispositivo do passe tenta investigar é como o dispositivo analítico chega às consequências, é como o dispositivo analítico chega às consequências extremas. Como chega a seu fim quando ocorre essa passagem de analisante a analista. Entre os analistas, o tema do final de análise sempre permeou a discussão técnico-teórica. Para os lacanianos, especificamente, esse tema adquiriu especial interesse a partir do momento em que Lacan propôs um novo dispositivo de transmissão, o passe, para que novos analistas testemunhassem sobre a sua passagem
a condição de analista. Sabemos que James Pratt, editor inglês das obras complexas, considerou que Freud deu uma impressão de pessimismo ao seu texto, Análise Terminável e Interminável, abandonando o otimismo que até então o alimentara quanto à eficácia da análise. É provável que muitos fatores de diferentes ordens tenham influenciado essa mudança. Entretanto, seria ela da ordem mesmo de um pessimismo? E a conjunção do título do texto é um indicativo da posição freudiana quanto ao final de análise. Por um lado, ela termina, por outro, não. Se Freud assinalou as limitações e dificuldades do processo analítico, também sublinhou seus avanços. Relativizando, então, os diversos pontos de vistas defendidos por Freud, em momentos diferentes, podemos sustentar que, em alguns casos, a análise contribuiu para o não retorno ou não ocorrência de certos sintomas neuróticos, embora sempre vai haver uma dimensão redutível do sintoma. Para Colette Soler, assim, não se trata de defender uma posição otimista ou pessimista, afirmando ou negando efeitos permanentes da análise. Porque mesmo no caos, em que o sintoma insiste, isso, em princípio, não é um critério de ineficácia. 3 minutos, Vadson. Quantos? 3. 3? Isso. Vamos lá. Onde que eu parei? Colette Soler. Tá. Colocar a ausência de uma nova manifestação neurótica ao lado do otimismo, a sua ocorrência do lado do pessimismo, parece ser uma simplificação inadequada de um processo cujas diretrizes são de outra natureza. Bom, as considerações acerca da eficácia do final de análise são, portanto, o principal aspecto discutido por Freud em seu texto. Logo no primeiro capítulo, ele admitiu ter se enganado com a crença na cura permanente de um ex-paciente, o homem dos lobos. Nesse caso, a fixação do tempo de duração da análise mostrou ser um recurso inadequado para a condução do tratamento. Se, por um lado, fez acelerar o processo analítico, por outro, fez ser interrompido antes do fim. Tal manejo do tempo, adotado posteriormente por alguns analistas, não se pode refletir, em alguns casos, a resistência do analista em análise. Uma outra questão que a análise do Homem dos Lobos faz pensar é se toda análise é passível de terminar. Segundo Freud, alguma das crises posteriores ao suposto final de análise do Homem dos Lobos se deveu a partes residuais da transferência, que apontavam um caráter distintamente paranoico. Aqui eu não quero discutir o diagnóstico do paciente ou o final de análise na psicose. Podemos questionar se a entrada ou a saída da análise pode ser definida a priori, com base na estrutura. Não seria melhor tratar disso em cada caso, já que há variações? Sabemos que só pode haver saída do processo se houver tido entrada. E que, uma vez ocorrida a entrada, operações analíticas precisam se processar para que a análise chegue ao seu fim. Vou terminar.
As partes residuais da transferência do homem dos loucos remetem à questão das vicissitudes da transferência, no decorrer e no final da análise. Para Lacan, após o analista ser colocado na posição de sujeito suposto saber pelo analisando, ele é destituído de sua posição e, posteriormente, cai enquanto representante do objeto A. Vou ficar por aqui. Obrigada, Watson. Agora, Sérgio Prestes, né, com a palavra. Tá sem som, Sérgio. Está sem som? Agora sim, agora foi. Tá ótimo. Obrigado. Bom, em primeiro lugar, meu trabalho é relativamente pequeno, não vou me alongar muito na minha fala. Eu escolhi essa mesa porque justamente ela trata desse tema do final de análise, né? Os meus trabalhos anteriores faziam muita referência à questão do passe, né, a partir da minha experiência como passador, né? Então, eu acabei realizando alguns trabalhos em torno desse tema, mas achei assim que me chamou a atenção essa questão do final de análise, porque às vezes eu vejo que talvez a gente fale pouco do final de análise, né? A gente, quando se trata do passe, a gente acaba quase que absorvido por essa questão do passe, do dispositivo, a questão da nomeação ou não nomeação, enfim. Então, eu escolhi falar hoje do final de análise, né? E assim, e foi curioso porque o título é Final de Análise Passe, que é o título da jornada, é o título da mesa, mas depois que eu realizei o trabalho, eu resolvi colocar um título, né, a partir justamente da realização desse trabalho, que foi prescindir do outro na condição de se servir dele. Eu me apropriei daquela frase do Lacan, que é uma frase bastante enigmática, né? Prescindir do pai na condição de se servir dele, e eu botei dessa forma, prescindir do outro na condição de se servir dele. Bom, escolhi essa mesa porque ela trata do final de análise. E o final de análise, a princípio, é a condição para alguém pedir o passe. Sem final de análise, portanto, o passe não existiria. A transferência, como sabemos, é um fenômeno bastante comum nas relações entre os membros nas instituições analíticas. Ela é causa, mas também resistência ao trabalho, especialmente o trabalho com o inconsciente. No entanto, sabemos que a transferência não se liquida completamente ao final da análise. E nós, os analistas, temos que nos virar com os restos desse fenômeno para poder continuar sustentando a nossa formação. O próprio Freud, em Análise Terminável e Interminável, não fala de liquidação da transferência, mas insiste sobre a liquidação dos conflitos pulsionais. Tal liquidação não corresponde necessariamente a uma liquidação da transferência. Uma coisa é a liquidação dos conflitos, outra coisa é a liquidação da transferência. Só estou querendo marcar o seguinte, que Freud fala de liquidação dos conflitos pulsionais. Se é possível ou não, isso aí já é uma outra história. Mas eu só quero marcar que Freud não faz menção à liquidação da transferência. Dizer isto é importante porque há uma certa expectativa, eu diria, entre os analistas, que ao final da análise a transferência seja completamente liquidada. É muito comum, por exemplo, criticarmos um colega que parece muito submetido àquele que foi o seu analista, ou
Ao contrário, quando brigam com ele e dizemos que o dito colega não terminou a sua análise porque ainda está muito transferido com seu ex-analista. O fato de não sabermos o que é exatamente o final de análise nos leva a inúmeras idealizações. Uma delas, por exemplo, diz respeito à própria transferência. Fechou o som, Sérgio. Fechou o som. Abriu o som, precisa abrir o som. Desculpe. Isso, ok. O que acontece com a transferência ao final da análise? Eu sei que vocês estão percebendo que eu decidi, em relação a esse tema, final de análise, tratar especificamente da transferência. Muito bem. O que acontece com a transferência ao final da análise? Obviamente, não se trata de liquidar o analista, apesar de algumas análises terminarem assim. Mas esse tipo de saída só demonstra uma grande identificação ao analista. Se o analisante não conseguir ir mais além da identificação, o amor de transferência transforma-se em ódio. Em vez de atravessar o plano da identificação, em vez de liquidar sua identificação ideal, o analisante prefere liquidar o analista através do ódio. Mas, afinal, o que se liquida na transferência? Ora, o que Lacan nos mostra é que, se há liquidação, é liquidação do engano em relação ao sujeito suposto saber. Esse sujeito que supostamente sabe sobre o analisante, na verdade, não sabe nada. O que se liquida na transferência, portanto, é essa suposição de saber, já que todo o processo de análise vai, a cada intervenção do analista, na direção de desfazer. Ao final da análise, então, cabe ao analisante enfrentar a ânsia ou o vazio que o sujeito suposto saber tamponava. Deixar de supor um saber ao analista leva o analisante, no lugar deste vazio, à invenção. Ou, no mínimo, leva o analisante à invenção do modo singular de finalizar a sua análise. Por conta disso, não existiria um final de análise único e definitivo. Quando o saber, então, deixa de ser localizado no outro, não há outro remédio a não ser tomá-lo por conta própria. Isso é o saber como invenção. O saber inventado, ao contrário do saber plagiado do outro, acorda, desperta, tira o sujeito da mesmice e do sono eterno. Aliás, foi justamente o que Lacan fez quando tomou o saber freudiano para si próprio e inventou o objeto A. Ele precisou se separar da IPA, ele precisou se separar do outro, para poder inventar. A solidão e a castração é o preço a ser pago para, de fato, inventar. O mais curioso é que ele, Lacan, inventou um objeto que escapa ao saber do outro e até do saber do próprio analista. É o analisante que lhe entrega, pouco a pouco, por meio da transferência, os traços desse objeto. Então, para quem não chegou ao ponto de separação do outro, é impossível inventar o saber, não lhe restando outra alternativa a não ser seguir o mestre
e repetir o saber do outro. É o caso, por exemplo, do neurótico. Para ele, é muito mais difícil inventar, porque implica na separação do outro. Ao contrário do psicótico, que até prescinde do outro, eu diria, com mais facilidade, porém, sem conseguir se servir dele. Apesar disso, incrível, o sujeito psicótico, mesmo não conseguindo se servir do outro, ele não deixa de realizar grandes invenções. Diferente da invenção que nos deixa na incerteza e no não saber, a suposição de saber ou a crença no outro nos mantém no conforto da ignorância e da certeza. Então, se a análise começa com a suposição de um saber no outro, ao final, o analisante pode deixar seu analista, porque já não o considera como um sujeito suposto saber. Já não precisa da presença dele para continuar apostando no inconsciente. Já não precisa dele para colocar em ato a realidade inconsciente. Trata-se aqui de prescindir do outro, mas na condição de se servir dele. Nesse momento, o analisante passa a ver o seu analista como objeto A, sem nenhum valor agalmático. O rei está nu. Para além de suas vestimentas imaginárias, semblantes que o analista pôde encarnar para um sujeito, este o verá cair do lugar do outro do saber ao lugar do objeto A. Essa passagem é a de analisante para analista, quando esse sujeito deseja ele mesmo se prestar. Essa passagem é a de analisante para analista, quando esse sujeito deseja ele mesmo se prestar a sustentar esse lugar de objeto à causa de desejo. Se Lacan inventou o objeto A, caberia a nós, analistas, reinventá-lo? Acredito que sim. Mas o grande problema é sabermos se a escola comportaria a invenção de cada analista. É isso. Menino, fala sério, hein? Olha só, então, agora temos aí já o Vadson, né, e Sérgio, e convidamos então o debatedor Douglas, né? Tarefa árdua aí, meu amigo. Olha, caramba, 2 trabalhos bem intensos, densos, né? Gostaria aqui de dar parabéns, né, à organização do evento, né, aos trabalhos da mesa anterior, e muito também aos trabalhos dessa mesa, né? Muito bacana. Uma mesa que, a propósito, ela traz o título da jornada, né? Que é a jornada sobre final de análise e passe, né? Então, vamos lá para ver o que eu pensei aqui, escutando os 2 trabalhos agora, para o Vadson. Vadson, na verdade, eu vi que você precisou, de repente, terminar ali um pouco. Se você quiser, de repente, se ficou algum ponto que você acha importante, use agora, fique à vontade para colocar também, né, para concluir, se ficou alguma coisa que você acha que é importante. Mas você trouxe uma questão no seu texto, quando você está falando do dispositivo do passe, né? Você fala assim, que os analistas tentam transformar o dispositivo em um processo de graduação,
legitimando assim um lugar que instala supostas hierarquias, né? E aí, eu queria saber o que mais que você pensou sobre isso, né? Em relação ao dispositivo, se acontece isso como um problema, o que a gente poderia pensar, né, em termos do que se passa num dispositivo do passe, né? Além dessa via aí em que algumas situações podem acontecer, o que então se passa nisso, né? Como tomar a coisa, né? Como escapar disso, dessa graduação que você colocou. E para o Sérgio, olha só, eu achei ambos os textos muito legais, assim, eles dialogam bastante, eu acho, né? E me chamou muita atenção o seu último parágrafo, né? Quando você fala assim, se Lacan inventou o objeto A, caberia a nós, analistas, reinventá-lo? Coloca essa pergunta. Acredito que sim, mas o grande problema é sabermos se a escola comportaria a invenção de cada analista. E aí eu fiquei pensando o seguinte, né? A invenção de cada analista aponta, né, de certa maneira, para uma singularidade. Ou seja, quando há essa separação, né, aponta, então, para uma distinção, né? Nesse caso, você acha que o problema poderia ser resolvido pela via da nomeação, né? E pensando nomeação num sentido mais amplo, né? Ou seja, evitando assim que se caia, então, num limbo, numa indistinção, né? Numa indeterminação, incerteza, ou mesmo em problemas, em confusão. Então, essas são as minhas duas questões aí, uma para o Vadson, outra para o Sérgio. Douglas, obrigada aí pelas suas questões. Nós temos 4 inscrições, temos Darlene, seguido de Darlene tem Simil, porque ele não conseguiu colocar a mão aí, mas ele está inscrito no chat. E depois Cecília e Tereza Meloni, e aí a gente fecha, porque nosso tempo está muito contadinho, tá? Então, vou pedir para o Vadson e o Sérgio responder as questões do Douglas, e depois a gente faz um bloco com essas 4 pessoas que já estão inscritas e a gente fecha, tá? Tá bom. Vamos lá, vou tentar responder, né? Porque quando eu coloquei isso no trabalho, a primeira pergunta que me veio foi: quando uma pessoa demanda um passe, o que ela quer? O que ela quer? Para além de ser mais um dispositivo, o que se quer? E assim, eu acho que, primeiro, vem uma coisa de distintivo, né? Vem um lugar diferenciado, né? Dos outros membros da escola. Então, eu fico com essa questão. O que se quer, para além da transmissão? Né? Acho que a gente pode... Eu vou relançar a pergunta e a gente pode conversar. Eu queria ouvir vocês. Se é isso mesmo, se não é, se é alguma coisa equivocada que eu vejo, enfim. Vamos lá. Sérgio. Oi. Bom, obrigado pela pergunta, né, do Douglas, obrigado. Bom, essa questão da invenção, né, eu acho isso fundamental, eu acho que é isso que pode manter a psicanálise viva. Sem invenção, ela vai morrer, ela vai desaparecer, né? E eu acho assim, que, daí a importância que eu vejo do AE para a escola, né? Eu não sei, assim, eu escutei a Flávia falar
de uma escola de AMES é uma ideia que não me agrada muito, entendeu? Eu acho que o AE é fundamental, porque é esse que vai trazer esse frescor, é o que a gente espera, né? Agora, a nomeação me parece muito importante. Por quê? Porque quando você nomeia, você está nomeando o quê? Do que diz respeito ao AE, né? Você está nomeando o real do desejo do analista. E o real, para existir, ele precisa ser nomeado. Ainda que o real seja anterior, né? Mas quem funda o real é o simbólico. Então, é aí que me parece que a nomeação seja do AE é muito importante. E mais ainda, o resultado do dispositivo é um AE. Só que a gente não tem ideia, pelo menos ainda, qual é a função do AE, qual é o lugar do AE. Né? Isso, para mim, é muito importante. Por quê? Porque senão fica assim... às vezes eu penso assim, o AE fica meio que nem uma alma penada, sabe? Buscando da importância da nomeação, de nomearmos. Eu imagino o que seria o dispositivo do passe com a nomeação, né? Essa experiência a gente ainda não viveu, né? A gente viveu uma vez, há muitos e muitos anos atrás, né? Um passe da Teresa Nazar, e depois a gente não viveu mais isso, né? E eu nem estava presente nessa época. Então, assim, eu, pessoalmente, não sei o que é o dispositivo do passe com a nomeação, entendeu? E eu acho que o AE é aquele que pode trazer esse frescor da invenção, daquilo que pode surpreender, daquilo que questiona os hábitos, enfim. É isso. É o máximo. Obrigada, Sérgio. Vamos Obrigado, pegar agora Sérgio. o outro bloco, né? Darlene, Simil, Cecília e Tereza Meloni. Bom, primeiro queria agradecer a todos os trabalhos até agora, né? Que trouxeram tantos elementos importantes. Eu gostaria muito de ler os trabalhos o trabalho da Cecília, porque da Tereza a gente pôde ler, né? E os outros trabalhos apresentados também, mas eu queria... o que me ficou, a mesa toda pode comentar, mas me ficou... o que ficou para mim do trabalho do Sérgio foi o rei está nu. Né? E a minha questão é se isso não é relativo a uma solidão, a uma absoluta solidão. Quer dizer, porque uma vez a gente discutiu bastante na escola, a gente estava trabalhando o seminário do ato, e o Lacan traz a coisa do riscar do mapa o sujeito suposto saber. Você começa seu trabalho, Sérgio, questionando sobre isso, porque muitas vezes a gente observa coisas, né, no convívio dos pares, entre os analistas e tal, mas para mim me parece muito claro que se esse lugar do outro não é esvaziado absolutamente, como de uma voz que possa responder, me lembrei do Castro Alves, Deus, ó Deus, onde estás que não respondes? Né? Ele começa uma poesia assim, fazendo uma pergunta a um Deus que possa responder. Se você não risca, se o sujeito faz uma suposição de que haja alguém que possa, né, lhe responder o que quer que seja sobre a sexualidade, sobre a morte, enfim. E se ele não pode inventar, eu concordo com você, de fato não há possibilidade do final de análise. Né? Então, se esse rei está nu, se isso não é né, correlativo a essa solidão, né? Que, na verdade, é uma solidão que só pode ser, nem sei que palavra utilizar, mas a única coisa com que o sujeito pode contar, isso eu achei muito interessante no seu trabalho, é essa invenção, né, com essa fenda, né, do l'une bévue, do inconsciente, algo que
que pode surgir aí como saber. Gostei muito, queria te dizer isso, da forma como você trouxe, né, dessa invenção no lugar da fenda e da queda absoluta, né, do sujeito suposto saber. E esse eu acho que é um ponto de não retorno. Esse é um ponto de não retorno. Não tem como, né, se passar a crer, né, em alguma resposta que possa vir de algum lugar depois que isso cai. Eu queria só fazer essa colocação. José Mário. Vocês possam comentar. Está com o microfone fechado, Simil. Você que fechou. Eu não. Então, eu quero fazer uma pergunta para o Sérgio. Não tem esse poder, não, viu, Simil? Primeiramente dizendo que eu fiquei muito impressionado com a fala dele. Agora, porque esses eventos que a gente realiza, às vezes, não dá tempo da gente fazer as perguntas que a gente quer fazer, né? Por exemplo, na mesa anterior, não teve jeito de eu fazer a pergunta que eu queria fazer sobre essa questão da análise ser suficiente, ser necessária, mas não suficiente. Porque, mas eu quero me referir a essa questão que o Sérgio colocou da invenção, porque e principalmente do final da fala dele, quando ele fala se essa invenção e resta, porque para Lacan o saber é sempre inventado. Isso está no Seminário 21. O saber é sempre inventado. Agora, se resta ao analista que termina a sua análise a possibilidade de inventar, quer dizer, é essa invenção que lhe resta fazer que ele não pode ficar com ela sozinho, no sentido de, na solidão da sua experiência subjetiva da análise. Ele tem que transmitir isso para a escola, para os seus pares, e é isso que o passe possibilita. Agora, a questão que você levantou no final da sua fala é se a escola suporta a invenção singular de cada analisante, de cada passe, né? De cada, isso eu acho isso muito importante, que tem a ver com essa questão da autorização do analista. E outra coisa, tem a ver com algo que eu vou falar no meu texto, que é por que o Lacan começou falando o analista só se autoriza por si mesmo, na proposição, e só colocou por alguns outros no seminário Le Don du Père, em abril de 74. Quer dizer, por quê? Por qual razão? Quer dizer, aí eu quero me lembrar, só para não ser muito prolixo, do evento com o Antônio Carlos, que falou da questão do xiste, que o sujeito do xiste, ele comparando o que o Lacan fala, que o passe tem uma estrutura do xiste, e que o Freud fala que o sujeito nunca faz um xiste sozinho. Ele precisa do outro para que o xiste se constitua. E isso eu trago, então, para a questão do Sérgio. Se a invenção dele não pode ser sozinha, solitária e inefável, ela tem que ser, de alguma maneira, compartilhada com a escola, seus pais, através do dispositivo do passe. Então, não cabe à escola, a meu ver, recusar ou não recusar a invenção. A questão é saber se essa invenção que perpassa o passe, se ela é legítima, se ela ressoa no coletivo para transformar esse coletivo de forma nova. Legal, Simil. O comentário que eu faço e pergunta para o Sérgio. Ele comentar Obrigada. isso.
Obrigada, Simil. Cecília, né? E depois Tereza. Isso. Olha só, ótimos trabalhos. Eu vou tentar fazer algumas perguntas. Eu acho que é bom a gente fazer, porque pelo menos, mesmo que não dê para responder, ficam as questões, a pessoa vai elaborando, Isso. né? Achei muito, muito interessante. Vou fazer uma observação e 3 perguntas rápidas. A observação é assim, a pergunta que o Sérgio faz, né? Se a escola suporta a invenção, eu gostaria de pensar com ele, se, quando a gente fala, será que está se referindo à escola ou à instituição? Porque a escola, me parece que ela vigora nos seus dispositivos, passe e cartel. Então, se a gente pensar em passe e cartel, talvez isso nos dê algum indicativo, né? É uma questão. Mas eu queria te propor o seguinte, sobre a questão da transferência, né? Você acentou muito a questão da suposição de saber. Eu gostaria que, se possível, a gente conversasse um pouco, porque eu tenho uma leitura, assim, de que a proposição do Lacan da transferência está assentada mais na questão da constituição do sujeito, suposto saber, do que do suposto saber. Porque a suposição de saber você tem em qualquer canto. O que é a transferência analítica? Se a gente pensar o tema da transferência, lá na proposição, o que ele vai mostrar é que o que há ali embaixo é a constituição de um sujeito do inconsciente que se coloca em ato na transferência, é o inconsciente que se coloca em ato na transferência, né? Quando é a transferência analítica. Então, isso é para a gente conversar, se for possível. É que eu acho que a questão é que a liquidação da transferência diz respeito à liquidação, ou como ele melhor diz, né? A queda do sujeito suposto saber, que é dessa questão desse sujeito que estava encarnado, né, no agálma. A questão agalmática estava encarnada nesse analista. E esse agálma aí que se perde o corpo do agálma, sai da posição, deixa de estar encarnado no analista, porque o sujeito toma isso pela via do objeto, justamente. Aí é uma pergunta, se você acha que isso faz sentido. A outra, já enlaçada a isso, é que será que, quando, ao final, o analista vira objeto A, ou ele justamente é suporte de objeto A durante todo o percurso de análise, e, ao final, ele se torna a pessoinha que ele é, e nada de objeto A, né? Se você acha que seria isso ou não. E a terceira é perguntar para você por que você propôs pensar a frase do Lacan de prescindir do outro, né, e não do pai, né? Se você está fazendo uma equivalência entre o outro e o pai, né, que eu acho que faria algumas diferenças. Enfim, ficam essas 3 questões. Eu sei que são questões que talvez dê pano para manga, mas eu acho que, se a gente quiser conversa depois, mas são coisas importantes, a meu ver. Tá? Muito importantes suas questões, Cecília. Muito mesmo. Obrigada. E Tereza Meloni, a gente fecha, então, e passa a palavra para o Vadson e o Sérgio para responder. Agradecendo esses trabalhos maravilhosos. Eu vou pegar um pouquinho do que a Cecília falou. Ela começou apontando a distinção entre instituição e escola, para fazer um apontamento do final do trabalho do Sérgio, onde ele pergunta: será que a escola suporta tarará, tarará? E eu quero lembrar que o Lacan diz que o passe é da escola. E eu acho que ele está falando que é da escola mesmo, ele não está falando que é da instituição. Essa escola é escola de Lacan, né? Então, em cima do final do trabalho do Sérgio, da questão que ele se pergunta, né, eu me lembrei que o Lacan fala no ato analítico, se não me engano, em algum momento, no final de análise, a instituição... Não, esse nome é danado, né? Deixa eu arranjar outro. A construção daquilo que ele chama o significante novo, né? E esse significante novo não é um significante diferente. Eu estou fazendo aí uma analogia entre o aparecimento do significante novo e o aparecimento desse analista, né? Disso que o Sérgio pergunta, da invenção, que eu acho que, a partir do final de análise, o surgimento de um analista é a invenção. Que o analista, ele não está na lista, ele é o A. E aí eu também
em cima do que a Cecília falou, eu acho que ele ocupa o lugar de objeto causa de desejo, né? Então, essa invenção, que é um significante novo, é alguma coisa que, de certa forma, vai perturbar, e eu queria tomar essa palavra com a maior boa vontade, quer dizer, perturbar no sentido de dar movimento, de fazer turbulência, né? Na cadeia significante que, de alguma maneira, circula numa escola. Então, eu acho que o surgimento de um analista, como uma novidade, como uma invenção, cria, né, esse movimento. Agora, a gente sabe também que a escola cada um é a sua escola, né? A escola é aquilo que a gente faz dela, na verdade, como a vida também, é o que a gente faz da vida, né? Então, essa escola que eu faço dela, eu acho que coloca para esse analista inventado, digamos assim, o trabalho de se fazer aí, né? Faire ir. Em algum lugar também Lacan diz, né? E faire, da Darlene ia me corrigir, mas eu não deixei. E faire, né? Faire aí, fazer aí, porque ele vai se fazer aí na escola, que é a escola dele, né? É o que ele pode fazer enquanto escola. Bom, não sei se eu fui clara, mas a questão, para mim, é muito nova, e veio com o trabalho do Sérgio. Agora, a questão da nomeação, isso é trabalho do Sérgio, mas também contexto o trabalho do Watson. E a questão da nomeação, eu tenho uma ideia que eu trago, já trouxe algumas vezes, em relação a essa questão da nomeação ou nominação, né? Não há nominação do AE na experiência da nossa escola. Houve uma lá atrás, que eu estava presente, mas enfim, foi muito anômala, diria eu. E eu penso, eu não tenho, não concluo, não tenho uma posição se é bom ou se é ruim, se deve ou não deve. Mas uma coisa eu insisto, eu acho que sei. O nome AE, a nomeação AE, se dá sempre que esse analista faz uma intervenção na sua enunciação, ali ocorre em ato a nomeação do AE, ele enquanto AE. Entenderam o que é que eu explique melhor? Ok? Obrigada. Vadson e Sérgio, as respostas. Watson. Passa do Sérgio. Quanto tempo, Celeste? 5 minutos, 2,5 para cada um. Aí não dá, né? Sérgio, eu passo o meu tempo para o Sérgio. O Sérgio está com umas questões ótimas aí. Bom, em primeiro lugar, essa questão que a Darlene coloca, né, da questão do rei Estadu, eu concordo. Eu acho que o que você vive ali é, de fato, uma solidão que está articulada com esse autorizar-se por si mesmo, né? Eu acho que o autorizar-se por si mesmo ele está ligado a esse final de análise, a essa solidão, né, que o sujeito experimenta ao se separar desse outro, né, que está encarnado na figura ali do analista. Entendeu? Então, quando eu digo prescindir do outro, né, não é do pai, é do outro, né? Esse outro que está ali, entendeu? Que eu acho que essa separação, porque esse outro, especialmente na neurose, ele impede a gente de inventar, né? É um outro que você quer agradar, satisfazer, né? É um outro que, na maior parte das vezes, faz você calar, te cala, né? Então, você experimentar essa separação, isso dá lugar à invenção. Isso não quer dizer que você vai conseguir inventar, né? Mas dá lugar, te dá a chance de você poder criar algo a partir desse vazio, né?
E nesse trabalho de criação é um trabalho solitário, porque você está totalmente desapoiado do outro, né? Você não está mais referido ao outro, entendeu? Que eu até digo assim, que o psicótico experimenta com muito mais facilidade do que o neurótico, né? O neurótico, especialmente o obsessivo, eu mesmo vivo isso, né? Ele se apega ao outro de uma tal maneira, né? Que está sempre referido ao outro, por isso que a ação e o desejo é tão complicado. Então, você experimentar essa separação em relação ao outro, né? Enfim, é solitário. Não tem... Só queria fazer um ganchinho com o que o Simil traz, porque, ao mesmo tempo, esse público é necessário, como esse que atesta, né, que algo passou. Isso é necessário. Mas não passa mais pela demanda, não passa mais pelo circuito da demanda. É direto do inconsciente, né? O xiste, ele passa direto. O público atesta sem compreender, sem explicação. É alguma coisa que passa direto para além da demanda. E eu acho assim, que esse por alguns outros que o Simil fala, né? Que a frase do Lacan, autorizasse por si mesmo e por alguns outros, eu acho que esse por alguns outros é que aí eu acho que entra o passe, entende? É a minha leitura, né? Eu acho que quando o Lacan introduz isso, eu acho que ele está se referindo mais especificamente ao passe, né? Não é assim, não é à toa assim que o Lacan, na carta aos italianos, ele vai propor o passe na entrada, né? O passe na entrada da escola, porque tudo bem, tem a instituição e tem a escola. A escola é um efeito que é fugaz, pontual, entendeu? A gente fala, porque a gente se nomeia escola lacaniana, né? Então, mas a impressão que me dá assim é que é o efeito escola, né? Ele é fugaz, é como o efeito analítico, né? Você não é analista o tempo todo, mas é muito mais um efeito, né? Que se dá a posteriori. Entendeu? Então, assim, e só para terminar, com relação... por isso que eu acho que a invenção ela está ligada à solidão. E essa solidão não é o sozinho sem as pessoas, não tem nada a ver com isso. É a solidão frente a esse outro, o seu outro, o outro de cada um, né, ao qual a gente está referido. Agora, bom, Cecília colocou várias questões, entendeu? Muito obrigado, assim, eu vou pensar em todas elas, entendeu? Foi bem interessante, mas essa questão do agalma, né? Assim, essa suposição de saber, e eu concordo, mas eu acho que esse agalma, esse brilho, essa vestimenta, esse engano, me parece que isso se liquida, né? Isso se liquida. Você fica diante do nada, porque quando cai essa vestimenta, você está diante do objeto, né? Esse objeto que pela sua fantasia estava sempre revestido, de algum modo você tem uma experiência ali de experimentar, né? Esse confronto com esse objeto nu, sem a vestimenta, sem uma galma, sem esse brilho todo. Uhum. Ok, obrigada, Sérgio. Olha só, a gente já ia fechar, né? Mas Renata apareceu aqui, eu acho importante que ela faça a questão dela, o comentário. Então, abri o seu microfone, Renata. É um comentário muito rápido a respeito da solidão, né, e da escola, né, se reinventar por esse que passou por essa experiência na sua solidão. Assim, eu concordo com o que o Sérgio traz, de que a invenção, né, ela toca nesse ponto da solidão, porque isso é efeito da destituição subjetiva, desse ato subversivo que a psicanálise convoca, e como Lacan diz lá no seminário do ato analítico, a subversão diz respeito ao objeto A numa posição ativa, que ele subverte esse sujeito,
perdido na cadeia discursiva. Então, é desse ponto solitário, sim. Porém, esse analista que está ali arrancando da sua boa angústia elementos para passar a psicanálise, ele precisa dos pares, ele precisa de interlocutores despojados que possam acolhê-lo, crivá-lo, questioná-lo. Sem isso, não há escola, né? Sem isso, não existe transferência de trabalho, porque a transferência de trabalho, eu entendo que, evidentemente, se dirige à psicanálise, aos textos de Freud e de Lacan, mas também se dirige a alguns pares. Se eu não tenho o acolhimento, o despojamento desses pares, poderem me interrogar na minha solidão, não vejo por que um funcionamento de escola, né? Isso não é escola. Era isso. Muito bem, muito bom. Eu agradeço aí, né, os excelentes trabalhos ao Vadson, ao Sérgio e ao Douglas, que foi o debatedor, né, e a todos que participaram aí com questões importantes. É uma pena, né, porque é uma coisa tão rica que precisa de tanto tempo, e o tempo é tão curtinho assim. A gente precisa pensar uma outra modalidade de trabalho onde a gente tivesse mais tempo. Mais tempo, exatamente. É muito pouco tempo. Dá angústia assim, de ter que cortar e não continuar escutando, né, a produção que está acontecendo. Celeste, Né? Então, só fazer um comentário. Ah, Até agora, como que os trabalhos, assim, você escuta cada palavra, né, com muita clareza. Eu gostaria de devolver isso para todos que falaram até agora, porque, embora o tempo seja curto, deu-se um jeito aí de fazer uma fala sem atropelo, né? sim. Então, é muito bacana isso que tem acontecido, tá? Legal, obrigada, Douglas. Muito bom o seu comentário. Então, agora nós passamos aqui à última mesa, né, que é de